Pronto. Então, eu acredito que eu já tenho iniciado aqui a gravação. Pronto. Já apareceu para mim a notificação, tá? Então, pessoal, reiniciando, a ideia é a gente passar um ponto a ponto, né, dentro do checklist de recebimento que vai ser avaliado na disciplina, tá? E dentro dos pontos que vão ser analisados, a gente tem esse primeiro tópico, né, que seriam os dados de projeto para uma subestação. Tá? Então, aqui basicamente são aqueles dados do empreendimento que vocês vão trabalhar, tá? Com a especificação da indústria, enfim, qual é a finalidade, tá? Daquela indústria e aqueles dados gerais de apresentação, tá? Então, nesse sentido, seria essa primeira avaliação, tá? Indo para o próximo tópico, tá? O professor pediu até para eu verificar os itens aqui relativos à norma, ele passou alguns projetos como exemplo, tá? A gente pode até bater aqui também com esses projetos, né? Mas eu acredito que esses primeiros itens, tá? São bem relativos ao que a gente já vinha acompanhando de vocês em prediais, né? Então, a ideia nesse segundo ponto seria o levantamento completo das cargas da indústria, tá? Então, nesse caso, vão ser verificados quais as cargas que vocês estão considerando no projeto, tá? Questão de levantamento das cargas de motores, iluminação, tomadas, tá? Então, dentro desses aspectos, a gente vai fazer esse levantamento a partir das plantas que foram disponibilizadas, tá? Para vocês. Então, a ideia seria nesse sentido, tá? O Lucas solicitou aqui um pouco, interrompeu um pouco aqui a apresentação. Lucas, qual seria a dúvida? Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo direitinho. Certo. Nesse levantamento de cargas, isso inclui as máquinas que operam em 440 volts. Só que a potência delas é relativamente alta e quando eu pesquiso no Google catálogo para ter especificação direitinho, eu não encontro máquinas com potência tão elevada. Aí eu queria saber se são várias máquinas com potência individual que somando dá isso, ou se é só uma máquina que tem essa potência grande. Certo. Pode informar a potência que está sendo especificada? Só um instante. Pronto, tem cargas aqui de 80 kW, tem de 100 kW, 250. Então, quando eu pesquiso, eu encontro potências bem abaixo disso, em catálogos. Uhum. Não sei se eu estou pesquisando certo, se realmente não existe. Cara, acho que às vezes dentro dessa potência a gente pode observar alguns equipamentos mais específicos, né? Às vezes indústria pode haver essa necessidade, enfim, de algum equipamento que seja importado, alguma coisa do tipo, tá? Então, aí no caso está sendo como cargas motoras, né? Está sendo especificado? No arquivo do CAD, lá embaixo, tem dizendo a indicação da numeração na máquina, na planta e a potência dela, já especificada. Então eu acredito que seja algum equipamento específico, tá? Dependendo aí da característica, você pode só diferenciar, né, em relação à especificação da planta, tá? Mas existem equipamentos que, dependendo da situação, eles são fabricados, enfim, são importados e às vezes vêm com uma especificação um pouquinho diferente da nossa, né? Eu acredito que boa parte desses 440 volts, né? Eu não sei se tem só 440 ou se tem outras tensões de fornecimento. Tu pode me informar também? Tem algumas máquinas de 440 que são as mais pesadas, as de 380 são mais leves, tá? Dá para encontrar tranquilo, eu acho. Tem a rotuladora, tem um chiller aqui. Uhum. A minha dúvida maior é se realmente a gente precisa dimensionar, especificar por catálogo essas máquinas ou se pode só usar a potência já especificada dela. Você pode usar a potência especificada, tá? Tá bom. Pode usar a potência e a tensão especificada. Vocês vão ter que se preocupar, nesse caso, com a indicação
de um transformador para atender essa tensão de operação da máquina. Sim. E aí, como a potência é elevada, eu sugiro a vocês, no dimensionamento da subestação, colocarem um transformador dedicado para esse tipo. Beleza? Beleza, obrigado. Ó, a gente vem já com relação aos próximos pontos, a definição dos quadros de cargas, né? Eu indico vocês fazerem por centro de cargas, enfim, centro de motores, né? Que a gente vai ter a questão dos comandos. Então, dentro dos quadros de cargas, né? A gente dividir de acordo com o porte da instalação e bem provável para atender um centro de cargas, um centro de motores, né? Que seria o CCM de vocês, tá? Quando vocês forem fazer essas definições. Beleza? E aí, como vocês vão estar trabalhando já com a parte de indústria, geralmente a gente tem a utilização do grupo gerador, né? E aí vocês também já atentam para a definição do quadro de cargas essenciais, beleza? E aí nós vamos já para um ponto aqui da análise, né? É esse cálculo demonstrativo da demanda efetiva e especificação dos transformadores, tá? Então, dentro desse ponto, vocês vão calcular a demanda total da instalação de vocês, né? De acordo com as cargas que vocês definiram nos tópicos anteriores, tá? Bem parecido com aquele cálculo de demanda da parte de prediais, né? Sendo que a gente tem agora pela norma nova, né? Que ela foi atualizada no finalzinho do ano passado, tá? Ela não traz um cálculo de demanda específico, tá? Para essa questão das instalações. Então, vocês observam como é que o Kleber está trabalhando com vocês na disciplina, né? Eu acredito que ele deva estar utilizando a fórmula prevista já nas normas de industriais, de instalações de indústrias da Enel, né? Com as normas anteriores, tá? Então, vocês acham que vocês podem trabalhar dentro desse mesmo contexto, né? Como a norma não fecha um cálculo de demanda, vocês podem utilizar já aquele cálculo que era previsto nas normas anteriores, que é bem semelhante ali à de instalações prediais, sendo que os coeficientes são voltados mais para a indústria, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma memória de cálculo para apresentar para vocês. O professor já entrou nesse mérito do cálculo de demanda já na disciplina? Eu só me lembro em prediais, eu não me lembro em industriais ele abordando sobre a demanda. Eu acho que ele ainda não falou, não. Eu acho que talvez ele tenha comentado algumas informações que tem na ET, na 942, mas ele não chegou a explicar direito. Pois é, porque a norma nova ela não traz essa definição de um cálculo fechado, tá? Mas as antigas, ó, se vocês observarem, a fórmula ela é bem semelhante, né? Sendo que a gente define ali potência de iluminação, né? Tomadas de uso geral, aparelhos de ar-condicionado e a carga de motores, tá? Motores de indução e afins, tá? Bombas, né? E outras cargas que ele entra nesse fator F aqui, tá? Que seriam F e G, seriam basicamente outras cargas que vocês poderiam considerar com a demanda de acordo com o projetista, tá? Então, seria basicamente esse demonstrativo de cálculo, né? Que seria trabalhado, que ele vai trabalhar na disciplina também com vocês. Beleza? Então, se vocês forem ver, a estrutura, né, da fórmula ela é bem semelhante à parte de prediais, tá? Só que esses fatores é que vão ser modificados, tá? Parte de iluminação, ar-condicionado, cargas motoras, né? E, porventura, outras cargas que vocês estejam considerando com o seu respectivo fator de demanda. Aí fica a liberdade de vocês trabalharem com esses fatores, tá?
Pronto, Bruno, pode falar. Oi, Renato, tudo bem? Beleza? Eu queria saber o que é que eu devo considerar na indústria como carga essencial. Cara, geralmente, tá? Aí tem que ver o porte aí da instalação de vocês, né? Mas geralmente o pessoal dimensiona o gerador de acordo com a potência do transformador, tá? Então, muito provável, né? Vamos ver, talvez a instalação de vocês dê em torno de um MVA, alguma coisa do tipo. Então, você já pode colocar realmente a indústria toda como cargas essenciais, tá? Então, para a indústria não parar, né? Geralmente é feita essa consideração de colocar um grupo gerador para a instalação toda. Então, na prática, a gente observa muito esse tipo de comportamento. Beleza? Ah, entendi, obrigado. Pronto. E aí, pessoal, dentro dos itens que a gente está observando aqui nessa norma nova, ele foca muito nessa parte do capítulo, no item 7.11, tá? E aí eu estou aqui com a norma em aberto, para a gente trabalhar um pouquinho esses tópicos, que seria essa parte da entrega do projeto, né? O que é que seria necessário. Então, dentro aqui do documento previsto aqui pela Enel, tá? A gente tem que entregar por meio digital, no caso, né? Alguns pontos, tá? Que ele vai do subitem A até o N, né? E a gente pode observar que ele está bem vinculado, tá, ao que está sendo cobrado no trabalho parcial de vocês, tá? Então, seria uma planta situação do imóvel, tá? Indicando os limites da propriedade, no caso da unidade consumidora, com a rede de distribuição da Enel mais próxima, tá? Com algumas referências existentes. Não sei, chave, transformador, número de poste. O que vocês puderem colocar de informações que caracterizem, né, a localização da instalação de vocês, esse item é interessante, tá? Mas basicamente eles cobram onde é que está passando a rede mais próxima da Enel, tá? E o número do poste que vocês conseguirem identificar que seja mais próximo, tá? A numeração do posteamento, beleza? Que aí já entra, né, nesse item aqui, ó, da planta situação conforme o capítulo 7.11, tá? Então, se a gente for observar, deixa eu ver se eu tenho aqui um modelo em aberto para vocês. Eu consigo aqui para. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, aqui é só um modelo, tá? Que foi apresentado num desses arquivos que o professor enviou, né? Que é exatamente a localização da indústria, tá? Com a indicação da subestação a ser abrigada, né? Indicando basicamente a subestação transformador, o encaminhamento da rede de média tensão e a indicação do poste de entrada, tá? Então, se a gente for observar, basicamente você tem que fazer a indicação aqui com as coordenadas do seu ponto de entrega, tá? E as coordenadas com o poste da Enel existente, tá? Com o código do poste, né? Nesse caso aqui foi prevista essa codificação, tá? Então, quando vocês forem fazer essa planta situação, o ideal, né, seria ter todas essas informações, tá?
É solicitado aqui também, se a gente for observar, os limites da propriedade do cliente, né? Então, tem que estar bem explícito aqui esses limites aqui da propriedade, tá? Bem como as ruas, né, que estão delimitando aqui a unidade consumidora. Beleza? Acho que seria essa indicação, tá? Pronto, Gabriel, pode falar, cara. Boa noite, cara. Essa planta aí que tu acabou de mostrar, ela contempla os itens A, B e C já? Vou observar aqui. Pronto, essa planta, ela basicamente vai trabalhar os itens A e B, tá? Essa parte do ramal de entrada, ela tem que ser melhor detalhada, né? Até por causa da questão das escalas e afins, beleza? Então, quando você for trabalhar essa parte do ramal de entrada, aí eu já abro aqui outro projeto para vocês darem uma olhada. Deixa eu botar aqui num fundo mais escuro. Pronto. Vocês podem trabalhar nesse sentido, ó. Vocês vão colocar um zoom mais detalhado, ó. Vocês vão fazer a indicação do poste de entrada, beleza? E a indicação aqui do ramal, né? Até chegar no disjuntor de média tensão, beleza? Então, esse item que é relacionado aqui ao item C, que é a indicação do percurso, tá? Essa indicação do percurso tem que ser mais detalhada, porque ele pede aqui a indicação da profundidade da instalação, tá? Dos dutos e afins, ó. Se você for observar, esse item tem que ser melhor trabalhado, já que tem que ser observado aqui, ó, a caixa de passagem, tá? A descida aqui do ramal com essa caixa de passagem. Então, essa, essa instalação ela tem que ser melhor descrita, né? Com profundidade e afins, beleza? Tá, beleza. Então, para aquele item do checklist, são duas plantas, né? Os itens A, B e C são essas duas. Uma mais mostrando a rede de média tensão, né? Da Enel e a localização da planta. E uma detalhando mais a entrada dos cabos, né? A telemetria e o disjuntor, né? Isso, Tá, isso. tá bom. Está, beleza, então. Beleza? Deixa eu ver aqui. O diagrama unifilar, né, conforme o item F. Deixa eu ver aqui. Esse item F, ele pede o diagrama unifilar da entrada consumidora, incluindo os circuitos de controle e proteção, né, contendo todos os equipamentos e dispositivos, tá? Desde o ponto de entrega até a proteção geral, tá? Então, quando vocês forem trabalhar também, vai ter que ser observado esse diagrama, tá? No caso aqui, seria a indicação do poste da concessionária, tá? Conjunto de medição, né, que é aquele conjunto de medição polimérico, o encaminhamento da rede até o cubículo onde vai ser dedicado o disjuntor, tá? Depois, isso vai passar por um transformador, e esse transformador vai alimentar um barramento, né, onde vão estar definidos aqui, sendo o QGBT de vocês, tá? Então, o diagrama unifilar seria toda essa indicação. No caso de uso gerador, ele coloca aqui a unidade de supervisão de corrente alternada, que seria a USCA, né? Junto com a especificação do tipo de gerador que vocês estão utilizando. Beleza? Então, seria aquele diagrama unifilar geral da entrada de energia até o QGBT. Tá? Então, quando vocês forem entregar essa parte parcial do projeto, vocês vão entregar, né, o diagrama unifilar, enfim, o dimensionamento da subestação, como um todo, vai ser analisado até o quadro geral de baixa tensão, beleza? Então seria até esse QGBT. Tá ok, pessoal?
Beleza. Beleza. Só um detalhe, Renato. Aí, no caso, tá me escutando? Tô ouvindo. Aí, pra gente conseguir esses planos, esse DWG, esse arquivo AutoCAD, com esses detalhes, a gente pode conseguir com projetos antigos, ou tem algum lugar na N, no site da N, ou algo assim que tenha disponível. Tá, deu uma cortadinha aqui para mim um pouco, mas eu acho que a dúvida é mais em relação a onde você consegue, né, esses detalhamentos, né, dos equipamentos. Pronto. Cara, as normas antigas da ENA, elas trazem os detalhes também, tá? Essa norma nova também traz alguns detalhes, mas não é muito detalhado em relação às chaves, né, enfim, para-raio, todas essas estruturas, tá? Mas vocês podem pegar, juntar informações de projetos antigos, né? Muito provável vocês tenham acesso, tá? E pegar esse layout já desses blocos. É bem parecido com prediais. Vocês não pegaram o bloco da luminária, tá? Vocês não foram criar a luminária do zero, vocês pegaram o bloco da luminária. Tá? Transformador, agora na parte de industriais, vocês vão pegar o bloco de transformador, vocês vão adequar de acordo com as dimensões, né, do transformador que vocês estão projetando. Tá? Então vocês vão no site do fabricante e observam, né, a largura, a altura e comprimento desse equipamento. Pronto, aí vocês ajustam o bloco para a potência do transformador que vocês trabalharam. Né? Chave seccionador e afins, geralmente vocês têm também alguns modelos já na bibliografia técnica que o professor vai disponibilizar. Beleza? Agora, Certo. Obrigado. o arranjo físico interno, né? Que aí é que vocês vão ter que fazer, tá? Por exemplo, essas paredes aqui de alvenaria, tá? Vocês é que vão ter que indicar, né? Essa parte do cubículo aqui onde vai ficar o disjuntor, vocês é que vão dizer o tamanho e vão desenhar as paredes, tá? O cubículo onde vai ficar o transformador, vocês é que vão dizer o tamanho, tá? E vão fazer o desenho das paredes mesmo de alvenaria. Beleza? Então, nesse sentido, questão das portas, essa parte do layout da subestação, quem vai definir são vocês, tá? De acordo com as dimensões dos equipamentos, né, e com as normas técnicas vigentes. Então, vocês vão analisar as distâncias de segurança, né, principalmente baseado na norma de média tensão, na NBR, tá? Onde ela vai te dizer, ó, o condutor tem uma distância mínima para um fechamento com algum aterramento próximo, né? Ou seja, a distância dele para as paredes, tá? Uma distância de um anteparo, você tem lá um equipamento de seccionamento e você tem uma distância mínima que você tem que ter de corredor para o operador chegar e operar aquela chave de seccionamento. Então, todas essas distâncias vão ter que ser observadas e atendidas baseado nas normas. Beleza? Obrigado. Que aí entra exatamente nesse item do arranjo físico, né? Planta do padrão de medição, né? O padrão de medição depende muito aí da informação que vocês vão trabalhar, né? Como vocês vão montar a subestação de vocês, mas esse padrão de medição, vocês têm que mostrar a estrutura de medição, tá? Seria o poste com o conjunto polimérico, né? Aqui na própria norma, a gente tem alguns exemplos, ó. Aqui é um exemplo de uma estrutura, né? Uma vista frontal, onde eu vou ter aqui o conjunto polimérico de medição e um transformador aéreo, né? Isso aqui seria para uma subestação, tá? Aérea, né? Mas você tem essa estrutura aqui de poste só com o conjunto de medição. Ó, se a gente for observar esse tipo de subestação aqui, você tem um poste no limite da via pública, tá? Com o conjunto de medição e a partir daí é que deriva para a rede interna do consumidor. Tá? Então,
O padrão de medição é exatamente esse detalhamento desse poste, como é que vai ser a medição, vai ser em conjunto polimérico, né? Ou a medição vai ser interna, em cubículo blindado, vai depender muito da característica que vocês vão dimensionar a subestação de vocês, tá? Aqui tem um exemplo, ó, é uma vista, tá? Sentido carga-fonte, ou sentido da fonte para a carga, né? O conjunto polimérico com o detalhamentozinho aqui do display de medição, tá? Isso aqui seria um detalhe para um ramal de entrada aéreo, né? Beleza? Aqui já é um detalhamento em 3D da vista. E aqui seria uma observação para um conjunto de medição, tá? Com essa transição subterrânea. Beleza? Vem aqui a rede aérea da Enel, passa pelo conjunto de medição e a entrada ela é subterrânea, ou seja, você coloca aqui a mufla e os condutores de média tensão isolados, tá? E daí ela passa por uma caixa de passagem e adentra na instalação de vocês. Beleza? São dois tipos, né? Tem entrada aérea, entrada subterrânea, ou, dependendo aí da situação, essa medição pode ser interna em cubículo, tá? Aqui ele já detalha mais essa entrada subterrânea, ó, indicando a altura mínima que tem que ter o eletroduto, né, que vai fazer a proteção dos cabos de média tensão, a distância da caixa de passagem e esse detalhamento dessa caixa, tá? Junto com o encaminhamento interno aqui de média tensão, beleza? Aqui seria a vista em perspectiva, tá? E aqui um detalhamento dos equipamentos, né, que ele coloca aqui os isoladores, tá, as muflas e os para-raios, beleza? Projeto luminotécnico, né, que aí no caso essa parte do luminotécnico vocês já fizeram essa análise lá em prediais, ou seja, para a parte de industriais vai ser bem semelhante, tá? E aí aproveitar aqui para abrir espaço para o Gabriel para ele tirar a dúvida dele. Renato, outra coisa, essa planta dos itens D, E e N, então é só essa planta, é só uma planta? Pronto, essa parte do D, E e N vai ser uma planta, tá? Mas que, se a gente for observar aqui os itens, vocês têm que colocar todas, assim, seriam também tem que ter os cortes, tá? Deixa eu ver aqui direitinho. Ó. O D seria os cortes transversais e longitudinais, tá? Possibilitando a visualização dos equipamentos instalados, beleza? Os módulos dos cubículos, no caso de vocês utilizarem cubículo blindado, né? E o projeto do cubículo também, de forma geral, caso vocês utilizem, beleza? Mas, se a gente for observar aqui no projeto, seria exatamente a vista com os cortes, ó. Se vocês observarem, aqui seria o corte com a vista frontal, né, onde a gente consegue ver aqui a parte frontal do disjuntor e o transformador. Outro corte seria com essa vista aqui do transformador, né? E aqui indicando os cortes do gerador também, tá? Mas lembrando, dentro dessa planta vocês têm que ter todas as indicações, tá? Do que é cada equipamento, disjuntor, transformador, chave seccionadora e mufla, tá? Planta do sistema de aterramento, ó, vocês veem aqui, cabo de cobre nu 50 milímetros, né? Tem que ter essa planta do aterramento, tá? Esse projeto do sistema de aterramento da subestação, beleza? Mas, basicamente, seria a planta baixa, tá? Com pelo menos um corte da subestação, no qual você consiga destacar os equipamentos. Pode ser esse corte que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, um frontal, onde está indicando aqui o disjuntor, chave seccionadora, ó, aqui, e o transformador, tá? Bem como a entrada subterrânea, ó. O cabo aqui vem por uma rede subterrânea, passa por essa caixa de passagem, sobe
tem a conversão aqui da mufla, ele instala um para-raio e uma chave seccionadora. Então, você consegue identificar, né, todos esses equipamentos através desse corte também. E aí você consegue detalhar melhor o projeto. Beleza? Beleza, beleza. Pronto. A parte de formatação, né, com capa, índice e afins. Então, essa parte de formatação entra aí com vocês, né, com os anexos dos diagramas, as planilhas auxiliares que vocês utilizaram, bem semelhante também à parte de prediais, tá? E aí eu queria voltar para o dimensionamento aqui que o item que passou, dimensionamento de todos os condutores e dispositivos de proteção, né? Então, quando a gente entra nesses dimensionamentos de condutores e dispositivos, né? Então vocês vão ter que fazer o projeto até o QGBT, né? Vocês vão dimensionar os condutores de média tensão, tá? Todos os dispositivos de proteção necessários, ou seja, o disjuntor de média tensão, o para-raio para proteção contra surtos, né? Chave seccionadora, tá? Então, todos esses dispositivos, vocês vão observar o que é que a norma exige, né? Em quais locais eles vão ser instalados de acordo com a norma, né? E fazer esse dimensionamento desses dispositivos, tá? Indicação de corrente nominal, tensão de operação, né? No caso de chaves seccionadoras, tá? Disjuntor, capacidade de curto-circuito dele, mínima, tá? Então, nessa primeira análise, vocês vão fazer todo o dimensionamento até o QGBT, tá? Muito provável, vocês não vão ter ainda o critério de curto-circuito. Tem que ver de acordo com o que o professor conseguir, né, ministrar para vocês. Aí vocês teriam que ver com ele. Mas se ele já passar os dados de curto-circuito, né, nessa primeira etapa, tá? Então teria que ter também um cálculo de curto-circuito para vocês dimensionarem os condutores, tá? Eu acho que acho que ele deve finalizar, né, até essa entrega da primeira etapa. Então vocês já vão ter pelo menos a capacidade de calcular o curto-circuito, tá? Uma das coisas que o pessoal também deixou deixou muito em aberto, acredito que na turma do ano passado, tá? Seria essa parte de iluminação e tomadas dentro da subestação, tá? Então, quando vocês forem entregar o projeto parcial de vocês também, vocês façam a planta, tá? Com a indicação de tomada, tá? Ó, parte de indicação de tomada junto com o interruptor, né? E a parte de iluminação, tá? Junto com a iluminação de emergência e afins que sejam necessários. Beleza? Não é só colocar a parte dos equipamentos, a gente tem que focar também nessa parte de iluminação e tomada interna à subestação. Beleza? E quando vocês detalharem também no memorial de cálculo, vocês coloquem como que vocês chegaram, tá? Na dimensão do cubículo de vocês. Beleza? Baseado nas normas de instalações de média tensão. Tem um transformador, eu preciso de uma área de pelo menos uma distância do meu condutor para a parede de 50 centímetros. Então, meu transformador tem o tamanho de 1,5 m, tá? Então, se o tamanho do meu transformador, o comprimento dele é 1,5 m e eu preciso de 50 centímetros de cada lado, então o meu cubículo tem que ter pelo menos 2,5 m de comprimento, entendeu? Então vai ser baseado nessas distâncias de segurança que vocês vão dimensionar, e do tamanho dos equipamentos também, que vocês vão dimensionar o tamanho do cubículo de vocês. Beleza? E aí isso aí vocês têm que pegar o itemzinho específico da norma,
né, avaliarem o tamanho dos equipamentos e essas distâncias de segurança para poder fazer essa indicação. E é bom isso estar detalhado no projeto de vocês também, tá? Você consegue abrir outra prancha aqui com essa parte dos detalhes da subestação? Não, está bem semelhante. Pronto, eu acho que no geral, pelo menos em relação ao checklist, é isso, né? Deixa eu ver se a gente tem aqui, dá uma visão geral aqui da parte da apresentação do projeto, tá? A planta dos cortes, a gente já comentou, né? O projeto deve conter os módulos do cubículo utilizado, se vocês utilizarem cubículo, diagrama unifilar, memorial de ajuste de proteção geral, incluindo, no caso, a proteção do disjuntor e relé. Esse item G vai ficar para a segunda etapa de vocês, porque não vai dar tempo dele falar dessa parte de coordenograma agora, né? Isso fica para o projeto final, tá? Esse memorial de cálculo do sistema de aterramento pode ficar também para o projeto final, mas pelo menos o aterramento mínimo para a subestação vocês já têm que indicar em planta, tá? Memorial descritivo de projeto e cálculo de demanda vai ter que estar incluso. Relação das cargas instaladas e equipamentos elétricos vai entrar exatamente no quadro de cargas de vocês. E no restante eu acredito que seja isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum projeto aqui, ideia de cubículo blindado aqui para vocês. Que eu acho que eu consigo aqui passar uma ideia aqui de uma subestação. Ó, esse aqui, pessoal, é só um projeto também que utiliza um pouco dessa parte do cubículo blindado, tá? Mas se vocês forem observar, a gente tem as vistas, tem a planta baixa com as indicações do disjuntor, transformador, né, e os equipamentos da subestação como um todo, tá? Bem como os encaminhamentos aqui com a canaleta, em concreto, né? Tem o corte, essa visão geral do corte, ó, com o grupo gerador, disjuntor, os transformadores, tá? Uma planta com sistema de aterramento, ó, geral, beleza? E uma plantazinha aqui com a indicação de iluminação e tomadas, né? Bem como o diagrama aqui do quadro de iluminação e tomada dessa subestação. Beleza? Então a gente consegue ter essa ideia. Diagrama unifilar geral, incluindo uma parte que tem no cubículo. A gente tem um painel aqui também que é em cubículo, né? Pelo menos uma parte dessa subestação. E a planta situação geral, ó, com o limite da propriedade do cliente, localização da subestação, código, as coordenadas da estrutura de entrada, a rede mais próxima da Enel, a indicação da passagem da rede da Enel, né? Com as coordenadas em UTM, beleza? E aqui onde vai ficar o poste de entrada, os respectivos recuos, né, que a gente tem que atender para poder instalar esse poste de entrada. Beleza?
Então, acho que fica aqui também mais um modelo geral, tá? Passando aqui para vocês. Eu acho que deu para ter essa ideia, né? Eu acredito que tenha dado para ter essa ideia do que é que vai ser avaliado aí para vocês, tá? E eu acho que é isso. No caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, enfim, agora na aula vocês podem tirar, né? Ou posteriormente a gente pode ir conversando aí na medida do possível. Oi, Gabriel. Cara, é uma dúvida sobre o levantamento de carga, certo? Tá. Por exemplo, a área tem algumas áreas lá, né? Assim, por exemplo, estoque. Se a gente for usar a 5410, ela é uma área enorme, né? O estoque. Só que eu não vejo a necessidade de levantar tantas tomadas, tantas plugs para aquele ambiente. Por onde é que eu posso me basear? Ou isso é bem a critério livre do projetista e eu considerar, digamos, 6 tomadas, ao invés de 20 e tantas que daria pela 5410? Como eu faço isso? Eu acho, assim, na minha visão, é desnecessário a quantidade de tomadas, né? Enfim. Cara, nessa vertente aí da parte de instalações industriais, é diferente da parte de prediais, né? Que a parte de prediais era instalações de residências e afins, que a gente conseguia seguir a 5410 fielmente, né? Mas tem muitas dessas instalações industriais, a gente tem que usar mesmo a critério do projetista, tá? Então, nesses casos aí específicos, que não são previstos, tá? Que não são áreas de escritório ou banheiro, né? Porque banheiro a gente pode considerar, por exemplo, aquela tomada com 600 VAs e tal, fazer esse casamento com a 5410. Mas nesses ambientes mais industriais, você pode usar esse seu critério do projetista, tá? Sem problemas, nessas áreas que não são previstas. Beleza? Tá bom, beleza. Então, é isso, pessoal. Caso alguém tenha mais alguma dúvida. Pronto, Anderson. Opa, Renato, tudo bem? Uma duvidazinha aqui, mais sobre a 14039. O fator de agrupamento do método H, ele é apenas para 3 cabos e um circuito, no caso? Porque ele tem um valor lá que é diferente de um, coisa assim. Eita, agora eu tenho que. Eu vou ter que pegar aqui a 14039, cara. Ah, tudo bem. Porque o método de instalação não lembro agora de cabeça. Eu teria que ter aqui na. Uhum. Qualquer coisa depois a gente se fala pelo WhatsApp. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou só pausar aqui um pouquinho aqui a aula. É o tempo que eu procuro direitinho isso daqui. Deixa eu ver. Faz o seguinte. Eu acho que é melhor, como é em relação ao método de instalação, eu acho que se colocar lá pelo fórum fica mais fácil da gente responder depois. Pronto. Pronto, pode ser então. Entendeu? Aí fica mais fácil que eu analiso, porque eu não lembro de cabeça agora o método e tudo. Pois, beleza, né, pessoal? Acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida em relação a essa parte que vai ser entregue aí do projeto? Parece que eu vou ter que pensar um pouquinho. Não, eu acho que à medida que vocês forem iniciando aí as atividades, tá? Eu acredito que vocês vão, assim, enfim, vão surgindo as dúvidas, tá? Mas, mais uma vez, é só para a gente voltar aqui. É aquele levantamento de cargas que a gente faz lá na parte de prediais, um cálculo de definição dos quadros, né, que vai ser de acordo também com a característica de vocês, cálculo demonstrativo de demanda, que aí vai ser a fórmula, tá? Apresentação da planta situação, né? Vocês têm que detalhar lá o limite do cliente, as vias que estão próximas à instalação, né? O poste de entrada, a linha da Enel mais próxima,
tá? O código da estrutura da Enel e as coordenadas também dessa estrutura, tá? A entrada de energia, né, que vocês vão detalhar, se for aérea ou subterrânea, como é que vai ser feito esse encaminhamento até a entrada da sua subestação, né? Diagrama unifilar geral da instalação com todos os componentes, né, desde o ponto de entrega, passando pela medição da Enel, indicando todos os equipamentos de proteção, né, para raios, chave seccionadora, disjuntor, né, e a planta desse arranjo físico, né. Lembrando que para vocês definirem como é que vai ser esse arranjo físico, vocês têm que ter noção do tamanho dos equipamentos que vocês estão utilizando e das distâncias de segurança da norma, né. Então isso tem que estar detalhado, tá, no memorial de vocês, beleza? Planta do padrão de medição, né, que é aquela, como eu mostrei para vocês aqui na norma, o conjunto polimérico ou cubículo, aí vai depender muito do que vocês vão estar trabalhando, né? E é aquele projeto luminotécnico detalhado que aí entra como extra aí. Então, acho que em resumo é isso, né? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Vocês podem contactar o fórum, e aí a gente responde, tá? E aí a gente vai conversando aí no decorrer das atividades. Beleza? Beleza. Beleza. Depois eu vou encerrar aqui a gravação, tá?